Você já parou para pensar no poder que um único homem pode ter para mudar o curso da história? Em quase 2000 anos de cristianismo, o mundo já testemunhou papas que enfrentaram impérios, desafiaram reis, sobreviveram a guerras e até reformaram a própria Igreja Católica. E neste vídeo, você vai conhecer os 11 maiores papas de todos os tempos, de São Pedro até o Papa Francisco, que faleceu recentemente em 21 de abril de 2025. Vamos revelar feitos extraordinários, decisões históricas e curiosidades surpreendentes sobre esses líderes espirituais que impactaram não só os católicos, mas toda a humanidade. Fica até o final, porque a lista tá imperdível e o primeiro lugar vai te deixar arrepiado. 11º, Papa Leão I, o Magno, 440 a 461, Itália. Imagina um homem enfrentando sozinho um dos maiores invasores da história. Átila, o Huno. Leão I fez isso em 452 d.C., quando pessoalmente impediu que os hunos destruíssem Roma. Ele não usou armas nem exércitos, só sua voz, seu prestígio e fé. Esse papa também foi fundamental para definir a doutrina da Igreja na época do Concílio de Calcedônia. Sua coragem e inteligência moldaram o papel do papado como autoridade espiritual e política. Morreu em 461, mas seu legado atravessou séculos. Foi o primeiro papa a receber o título de Magno, ou seja, o Grande. 10º, Papa Gregório I, o Grande, 590 a 604, Itália. Considerado o pai da Idade Média, Gregório I era um verdadeiro visionário. Foi ele quem organizou a liturgia da Igreja e popularizou o famoso canto gregoriano. Em tempos de peste e invasões bárbaras, ele foi uma âncora de estabilidade, criando obras de caridade e enviando missionários para converter os anglo-saxões na Inglaterra. Gregório transformou o papado em uma instituição poderosa e influente. Morreu em 604, mas até hoje é lembrado como um dos papas mais importantes da história e um dos primeiros a ser declarado santo. 9º, Papa Urbano II, 1088 a 1099, França. Foi Urbano II quem convocou a Primeira Cruzada em 1095, um evento que mudou o destino do mundo cristão e muçulmano. Ele uniu reis e cavaleiros sob o pretexto de reconquistar Jerusalém. Mas mais do que guerra, esse movimento também incentivou a peregrinação e o contato cultural entre Ocidente e Oriente. Urbano II mostrou que o Papa não era só um líder espiritual, era também um influenciador global, capaz de mobilizar massas. Morreu em 1099, sem saber que Jerusalém seria conquistada pouco tempo depois. Um papa polêmico, mas inegavelmente decisivo. 8º, Papa Inocêncio III, de 1198 a 1216, da Itália. Ambicioso, estratégico e implacável. Inocêncio III elevou o poder papal ao seu ápice. Ele controlou reis, depôs imperadores e interveio em quase todos os assuntos políticos da Europa. Foi durante seu pontificado que começou a Quarta Cruzada e o Concílio de Latrão IV, que estabeleceu normas importantes para a Igreja. Com uma mente brilhante e sede de poder, ele consolidou o Vaticano como uma verdadeira potência. Morreu em 1216, deixando uma igreja mais forte, mas também mais envolvida na política do que nunca. 7º, Papa Bonifácio VIII, de 1294 a 1303, da Itália. Bonifácio é conhecido por ter batido de frente com o rei da França, afirmando que o Papa era superior a qualquer monarca. Ele promulgou a bula Unam Santam, que dizia que a salvação só era possível através da submissão ao Papa.
Isso causou tanta tensão que ele foi sequestrado e morreu um mês depois, em 1303. Apesar do fim trágico, Bonifácio VIII foi crucial para reforçar a autoridade espiritual da Igreja em um mundo cada vez mais laico. Um verdadeiro símbolo da luta entre fé e poder. Sexto, Papa Júlio II, de 1503 a 1513, da Itália. Conhecido como o Papa Guerreiro, Júlio II era tão apaixonado por arte quanto por batalhas. Foi ele quem patrocinou Michelangelo para pintar a Capela Sistina e contratou Rafael para decorar os aposentos do Vaticano. Ao mesmo tempo, liderou tropas pessoalmente para unificar os estados papais. Morreu em 1513, mas deixou um legado visual e político que moldou a identidade do Vaticano até hoje. Um papa que misturava arte, guerra e diplomacia com maestria. Quinto, Papa Leão X, de 1513 a 1521, da Itália. Leão X era um Médici, e como todo bom membro dessa família, amava o luxo, a arte e o poder. Seu papado marcou o início da Reforma Protestante. Foi durante seu governo que Martinho Lutero se rebelou contra a venda de indulgências. Embora tenha ignorado inicialmente o movimento, ele acabou excomungando Lutero. Morreu em 1521, em meio a uma tempestade religiosa que mudaria para sempre o cristianismo. Leão X não impediu a reforma, mas foi protagonista de um dos capítulos mais intensos da história da Igreja. Quarto, Papa Pio IX, de 1846 a 1878, da Itália. O mais longevo da história, 32 anos de papado. Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição e convocou o Concílio Vaticano I, que definiu a infalibilidade papal. Mas ele também viu o fim dos estados pontifícios e o surgimento da Itália moderna. Foi um papa controverso, entre o Antigo e o Novo Mundo. Morreu em 1878. Mas sua longa liderança moldou profundamente a Igreja contemporânea. Terceiro, Papa João XXIII, 1958 a 1963, Itália. Com um coração gigante e espírito reformista, João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, que revolucionou a Igreja, missas em língua local, diálogo com outras religiões e abertura ao mundo moderno. Mesmo com apenas 5 anos de papado, ele foi chamado de O Bom Papa, amado por fiéis e até por quem não era católico. Morreu em 1963, deixando um legado de empatia, diálogo e renovação. Segundo, Papa João Paulo II, 1978 a 2005, Polônia. O primeiro Papa não italiano em mais de 450 anos e o mais viajado da história. João Paulo II sobreviveu a um atentado, derrubou o comunismo com sua influência na Polônia, encantou multidões e trouxe uma nova energia à Igreja. Falava várias línguas e usava os meios de comunicação como ninguém. Morreu em 2005, sendo lembrado como um dos líderes religiosos mais carismáticos de todos os tempos. Primeiro, Papa Francisco, 2013 a 2025, Argentina. O primeiro Papa latino-americano e jesuíta, Francisco foi um símbolo de humildade, simplicidade e justiça social. Lutou contra abusos dentro da Igreja. Promoveu o cuidado com o meio ambiente com a encíclica Laudato Si e buscou aproximação com outras religiões. Morreu em 21 de abril de 2025, deixando um legado de compaixão, inclusão e humanidade. Francisco não apenas liderou, ele inspirou o mundo a ser melhor. Quando o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa em 13 de março de 2013, o mundo inteiro parou para ouvir o nome que ele escolheria.
E foi aí que tudo mudou. Ao dizer Francisco, ele já deixava claro o tom do seu papado: simplicidade, cuidado com os pobres e compromisso com a justiça social. Inspirado por São Francisco de Assis, símbolo de humildade e proteção aos mais necessitados, ele foi o primeiro papa latino-americano da história e também o primeiro da Ordem dos Jesuítas a ocupar o cargo mais alto da Igreja Católica. Isso já era histórico, mas o que ele fez nos anos seguintes foi ainda mais impactante. Francisco se recusou a morar nos luxuosos aposentos papais e preferiu viver na Casa Santa Marta, um gesto simbólico que marcou seu estilo direto e acessível. Um papa que trocou o ouro pelo olhar humano. Francisco enfrentou crises internas profundas, como os escândalos de abuso sexual dentro da igreja. Mas ao invés de se esconder, ele enfrentou de frente, pedindo perdão em público, exigindo reformas e implementando medidas mais rígidas contra os responsáveis. Além disso, se destacou pela abertura ao diálogo com minorias e grupos tradicionalmente excluídos, como homossexuais e divorciados. Seu famoso discurso, "Quem sou eu para julgar?", viralizou no mundo inteiro e simbolizou uma igreja mais acolhedora. Em 2015, lançou a encíclica Laudato Si, um chamado urgente à preservação do meio ambiente, alertando sobre as mudanças climáticas e a responsabilidade humana pela Terra. Foi o primeiro papa a colocar a ecologia no centro da fé católica. Francisco ainda se destacou pelo esforço diplomático, ajudando a reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos e buscando a paz em conflitos globais, sempre com um discurso de fraternidade e empatia. Até sua morte em 21 de abril de 2025, Papa Francisco foi mais do que um líder espiritual. Ele se tornou símbolo de esperança em tempos difíceis, aproximando a Igreja do povo como nenhum outro havia feito em tempos modernos, quebrando tradições quando necessário, mantendo a essência quando crucial. Seu legado vai além das fronteiras da fé católica. Francisco foi uma voz ativa por um mundo mais justo, mais humano e mais unido. E por isso, merece estar no topo da nossa lista. Esses foram os 11 maiores papas da história mundial. Cada um deles marcou seu tempo com decisões ousadas, reformas necessárias e até enfrentamentos com reis e revoluções. Se gostou do vídeo, já deixa seu like e comenta aqui embaixo qual desses papas você considera o mais impactante. E claro, se inscreve no canal Viralzone para não perder nenhuma curiosidade que o mundo esqueceu, mas a gente traz de volta para você. Até o próximo vídeo.